Só quem tem um animalzinho de estimação em casa sabe como a presença deles nos transforma e transforma o ambiente. Eles trazem alegria, carinho e nos envolvem de um amor quase que inexplicável. Na verdade, é inexplicável. A pena é que nem todo mundo sabe desfrutar desse amor. E o número de animais abandonados no nosso país chega a mais de 30 milhões, Gabi. É muita coisa, Abi. De acordo com o levantamento, agora de 2025, 170 mil novos casos de abandono foram registrados por ano. Mas apesar disso, há sinais de esperança, como a gente que adotou tantos doguinhos, são adotados. Só em 2024, 650 mil animais encontraram uma família, Abi. Uma coisa boa. E uma pesquisa desse ano apontou que dos lares que têm animais, 80% são adotados. E como será que a gente pode fazer a adaptação do nosso bichinho em casa? Como fazer com que ele entenda mais rápido que aquele é o seu novo lar e que ele vai ser amado ali? Quem nos explica é o adestrador de cães, Fernando Lopes. Seja muito bem-vindo, Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Prazer, Abiane, seja bem-vindo. Prazer é Tudo bem? Prazer, Gabriela. Muito bom. Fique à vontade. Vamos lá. Quando a gente fala hoje, dos pets, dos animais, dificilmente a gente tem uma casa que não tenha um gato, um cachorro, que tenha um animalzinho em casa, né? Dificilmente quem não tenha. Hoje foi feito também um levantamento em alguns bairros de São Paulo que existem mais pets hoje, mais pets. Quando eu falo pets, falo cães, gatos, do que crianças. Olha só. Entendeu? Então isso só traz prazer para a gente para falar disso. É um assunto que eu falo todo dia, eu trabalho com adoção, resgates. E como adestrador eu faço a inserção desse carinho. Eu falo que o novo carinho, o novo membro da família, ele vem, né? Então eu ajudo os pets e os donos para ele ter uma vida logo de dar certo. E olha, eu tenho, duas adotadas, daqui a pouco a gente vai mostrar elas. Aquela mãe, a gente vai mostrar as minhas filhas. E uma delas veio de muito maus tratos. E quando ela chegou em casa, ela tinha muito medo de absolutamente tudo. Quando ela via, por exemplo, o meu marido, ela levantava de barriguinha pra cima, ficava ali naquela posição de submissão. Total. Quando a gente tem cachorro adotado, eles trazem traumas, Como que a gente pode tornar esse ambiente mais acolhedor? É assim, eu queria até abrir um parênteses aqui, dizer o seguinte, os animais adotados, às vezes, eu já me deparei com muitos casos, filhotes de 3, 4 meses, que já vêm com trauma da barriga da mãe. Olha só. Porque a mãe era maltratada. A mãe estava na rua, ela cria na rua, não se alimentava. Num lugar insalubre, ela foi maltratada. Então, esse trauma, que a gente pode dizer que é assim, a gente tem que lidar com muita calma. Eu falo pro pessoal, você adotou um pet hoje? Pode ser um pet adulto, um filhote. Primeiro dia é traumático, segundo dia também é traumático. Ele vai se adaptar aos poucos. Então a gente precisa entender e pensar como cão. A gente tem que tentar pensar como ele faria, não que ele queira pensar. Às vezes a gente humaniza pensando que está acolhendo, e às vezes não é o caso. A gente tem que entender um pouco mais, eu falo da sinofilia, para saber como lidar com um caso desse, por exemplo, que você acabou de falar. Sim, É necessário a gente dar aquele espaço, Porque às vezes você quer agradar e acarinhar tanto que você sufoca o Exatamente, pet. exatamente. Ele nunca teve carinho, muitas vezes. Ele não sabe o que é, Não sabe o que é. Ele não sabe. E às vezes, gradativamente, você vai trazendo. Aos pouquinhos. Eu mesmo, eu tenho 8 cães, todos foram adotados e todos foram, inclusive, adotados e devolvidos. Isso a é maioria. muito triste. Porque não se adaptaram. Meu porque Deus. teve algum. E assim, quando um cão é adotado, depois de 3, 4 meses, ele já tem como referência. Tem. E quando ele é devolvido ou é abandonado, esse trauma ele quadruplica. Então, fica mais difícil depois de você doar, depois de inserir numa família, entendeu? Então, o que eu digo é assim, você tem que dar o tempo dele. Eu falo que tudo tem que ser no tempo do pet, não no nosso. Com toda certeza. E quando a gente tem outro cachorrinho, Porque a Abi falou já isso, e daí, na verdade, esse encontro dos dois, porque é muito provável que aquele cachorro que você já tinha em casa fique com ciúmes, estranhe também. É melhor chegar em casa e já colocar os dois juntos ou é melhor dar um tempinho para eles? Não, absolutamente. Você falou uma questão que, assim, eu lido com isso praticamente todo dia. Quando você tem um cão, ele pode estar, sei lá, às vezes você tem um cão que está
2 anos, 3 anos, ele já entende que o território é dele. Que ele que manda lá. A casa é minha. Exatamente. Os cães, eles herdaram dos ancestrais. Eles têm a matilha, que é a família, a matilha humana. Então, aquele território dele, você não pode invadir. Eu já tive até problemas de cães que foram adotados, e já tinha um cão lá com 4, 5 anos, de repente ele parou de comer. Ele começou a ter problema de pele. Ele começou a mordiscar as patas, entendeu? Teve depressão. Ansiedade, né? Ansiedade. Então, assim, você precisa fazer também, aí é que volto de novo, no tempo do cão. Então, eu falo assim, você insere, procura fazer no primeiro momento uma separação. Não portas fechadas, coloca portõezinhos, faz um território inicial para aquele que chegou. Para eles ir conhecendo o ambiente, eles irem se cheirando, eles irem se falando. Promove passeios juntos. Olha. Entendeu? Eu falo assim, na largada, pega logo os dois, põe numa guia, vai dar uma passeada, vai num parque. Deixa os dois correrem. Se tiver um parque para soltar, solta, traz. No primeiro momento é legal tirar até os brinquedos que o outro já tem. Brinquedos, ossos, caminha, entendeu? Porque é dele, né? É dele. Tá com aquele cheiro já, né, do E cachorro. o cão, ele tem uma coisa de posse, né? As pessoas falam assim, meu cão tem ciúmes. Não, o cão não tem esse sentimento. Esse sentimento é do humano. O cão, ele tem posse. Então, ele pode ter uma posse por alguém da família. Então, vamos fazer o seguinte, chegou um membro novo, mais carinho para aquele que já existe, que já está lá. Dobra os carinhos, compra uns brinquedinhos novos para ele também, porque o que vai vir, você vai acabar dando alguma coisa nova para ele. Promove uma situação, a coisa flui tão rápido. Eu falo que eles são uns anjos, eles são perfeitos. Eles acabam, mas tem que ser gradativo. E assim, consulta sempre um profissional também. É bom, tá? É bom. Ele vai te dar outras dicas, ele vai te ajudar. Eu falo que é um custo-benefício que sai barato. Porque o animalzinho pode vir com uma doença também, né? Exatamente. Então é bom você fazer aquele check-up no animal também. Se você tiver outra em até casa... de ser em casa se você tem outro, né? Se você tem em casa ou se não, né? Você levar ele no veterinário, ver se tá tudo certinho. O ideal, quando você, principalmente um cão que foi... sei lá, abandonado na rua, alguma coisa, é legal fazer uma série de exames. Né? Hoje existem muitas doenças. A raiva, graças a Deus, ela está praticamente erradicada. Mas você tem parvovirose, você tem sinomose, entendeu? Então, essas doenças são complicadas. Então, é legal, antes também de você adotar no impulso, né? Adotei no sábado na feirinha de adoção. Aí eu já levo ele para casa. Não. Faz os exames antes. Chegou em casa, deixa ele separado até sair o resultado, porque às vezes tem coisas que a gente não vê no primeiro momento. Né? Não consegue enxergar, né, Abi? Quando você fala que também faz os resgates, né? E a gente sabe que quando você vê os animais nessa situação, principalmente quem gosta muito, a gente se compadece, né? E aí você quer, de repente, pegar aquele bichinho no colo, enfim. Mas a gente também pode assustar. Para as pessoas que às vezes estão chegando e tendo aquele primeiro contato com o cachorro, ainda mais se vai numa ONG, algum espaço assim. Eu geralmente faço assim para elas me cheirarem. Então, o que a gente pode fazer, né? Para o cachorro começar a se sentir à vontade para vir. Não, exato. E assim, o cão, ele tem uma sensibilidade muito, muito apurada. Eu falo que ele chega a ser até uma coisa extrasensorial. Ele capta. E eu digo uma coisa, eu faço feira de adoção no meu espaço todos os sábados. Ai, que legal. E eu tô sempre lá, né? Até o pessoal em casa fala assim, você não cansa? Você tem que ir para a feira todo sábado? Eu não canso, porque eu vejo coisas que dariam um livro, dariam um best-seller de coisas que acontecem lá. E eu sempre instruo as pessoas, você acabou de falar uma grande verdade, chega com calma, chega tranquila, deixa ele O cão, ele é 65% olfativo, o resto é visão e audição. Então ele vai sentir teu cheiro, às vezes você está com alguma energia que às vezes ele capta que não é legal. Então chega devagarzinho, vai devagarzinho, e ele vai te escolher. Na maioria das vezes, ele te escolhe. Entendeu? Não é a gente que escolhe. E transforma a nossa vida. Nossa, com toda certeza. Total. Por falar nisso, a gente tem, o nosso produtor foi hoje conhecer uma ONG aqui que faz esse trabalho e a gente vai saber um pouquinho como é que funciona. É com você, Vini. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Abi. Boa tarde, Gabi.
Hoje eu estou aqui na cidade de Guaratinguetá para conhecer o Projeto Boni, uma iniciativa muito bonita que visa acolher os animais vítimas de maus tratos ou de abandono. E quem está aqui para falar com a gente é a Marli, que é a diretora e fundadora do projeto. Boa tarde, Marli. Boa tarde. Muito obrigado por acolher a gente aqui. Marli, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que surgiu o projeto e qual que foi a iniciativa dele. O projeto surgiu quando morreu o nosso primeiro cachorrinho resgatado, mas a gente já cuidava de animais muito tempo antes. Aí as minhas filhas quiseram homenagear ele e dar um nome para o trabalho que a gente fazia de acolher animais, cuidar e doar. E quais são os principais desafios que vocês enfrentam aqui hoje? Os animais muito debilitados que as pessoas deixam eles ficarem ao extremo para pedir ajuda ou nem assim. Às vezes é um vizinho que denuncia e daí o trabalho para retirar dessa família, porque a polícia não ajuda. E eu vi que muitos animais, eles, quando são vítimas de maus tratos, eles depois têm uma dificuldade de acolher um amor, de voltar a ser carinhoso como era antes, né? E vocês aqui, como que atuam para trazer esse amor de volta para esse animal? É a paciência e muito carinho. Muitas vezes se leva até mordidas tentando fazer carinho neles e você fica quieto, você não pode xingar, você não pode fazer nada. Para ele sentir confiança que você não vai maltratar igual a antiga família tratava. E como que funciona o processo de recuperação desses animais depois que chegam aqui na clínica? O que vocês fazem? Primeiro eles passam por um exame de sangue. Normalmente tem doença do carrapato, isso é uma coisa, 30 dias de tratamento, fica aqui com a gente. A outra doença que ultimamente está dando muito trabalho é a sinomose. Aí faz teste de sinomose, se faz e dá positivo, a gente já separa para o nosso lugar de sinomose. E também é 30 dias de tratamento árduo e de sofrimento. Marli, e eu vi que quando as pessoas querem adotar um animalzinho, elas são submetidas a uma entrevista. Quais são os requisitos que essa pessoa precisa atender para conseguir fazer uma adoção? Ela precisa ter um bom espaço, limpo, que tenha condições de cuidar. E a gente já vai perguntar também se já teve algum animalzinho. Se já teve, deixava dar voltinha, o animalzinho foi atropelado, ou se morreu muito cedo de sinomose, essa pessoa dificilmente vai conseguir adotar um cachorrinho com a gente. Você falou agora mesmo que fez uma pausa, né, nos resgates dos animais. Conta um pouco mais pra gente o porquê dessa pausa e quando que vocês pretendem retomar. Então, a gente está com mais de 80 animais, a nossa dívida está muito alta, porque os medicamentos são muito altos, o custo é muito alto mesmo. E a gente, quando pega, a gente pega para realmente cuidar. A gente faz castração particular, vacina importada, é tudo certinho. Já que vamos cuidar mesmo. Então, enquanto a gente não liquidar um pouco essa dívida e não diminuir os que estão no projeto, a gente não volta a resgatar. Muito obrigado, Marli. Agora, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse como que as pessoas podem ajudar, sendo voluntárias ou fazendo doações, como que elas podem entrar em contato com vocês. A gente tem um Pix do projeto, que é o nome do projeto mesmo, é o e-mail, é projetoboni@gmail.com. E a gente prefere o dinheiro porque a gente consegue comprar ração mais em conta, que às vezes a pessoa fala, eu vou levar um saco de ração. Só que aquele saco de ração que ela traz, a gente podia comprar 2. Então, o dinheiro para nós é bem melhor. A gente vai colocar onde está mais precisando. E você vê aí na tela os contatos e você acabou vendo também as imagens dos animais que são vítimas de maus tratos, abandono, todos que são cuidados aqui no Projeto Boni. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou dar uma voltinha, fazer um carinho ali a mais, porque é isso que esses animaizinhos precisam. Volto com vocês aí no estúdio. Um beijo, Vini. Meu Deus, eu quero todos. Não é? Eu olho, eu fico com vontade de levar todos para casa. Acho que todos na minha cabeça todos me escolhem. Os meus são desse projeto e eu fui para adotar um, mas ele tinha uma irmãzinha. E aí, aí não tem ele jeito, só foi né? no meu colo na hora que ela apareceu. É mesmo? Que Foi. demais. Que lindo. Veio, ficou brincando e tal, mas ele tava meio desesperado. Eu falei, tem alguma coisa com esse cachorro, tá tudo bem? Aí chegou a Marli e falou assim, você viu a irmãzinha dele? Eu falei, não, ele tem? Na hora que ela falou isso, abriu a portinha, a menininha veio correndo, aí ele começou a pular em mim e ela pulando, aí pronto. Fez a adoção Foi. em conjunto. Ao conjunto. As minhas também são do Projeto Boni, né? Também são de lá. Eu tenho 2 também adotadas. O meu já foi diferente. Eu adotei uma filhote
Tá. E depois uma adulta. E é aquilo, ela postou no Instagram, a gente falou, tipo, são essas. E a gente também tem elas, são os amores. São gostosos, A né? gente tem fotinho delas, né? Eu tenho a 4, mas aí os 2 que estão aí, essa é minha, a a sua. que Lua. legal. Ela Oi, chegou, que gente, com gostosa. 5 quilos. Hoje ela tá com 10. Com todas as doenças também. Carrapato. Bem premiado, né? Bem premiado. Piometra. E ela tá linda, ela é uma gostosa, gente. Delícia, Lua. a carinha dela. Ela é linda, né? Aquela mãe, ela é linda. Ai, e que essa delícia. é a Take. Ela também, só que ela veio filhotinha, também super traumatizada, mas hoje é uma tranqueira. É. Olha, faz uma bagunça também da língua. Amo um parque, amo uma bolinha. Ai, E é são tão os amores gostoso. da minha vida. Ai, eu amo demais essas duas. Olha lá, a Ai, Take que de novo. delícia. Com as orelhas tudo de pelinho, bem carinha de vira-lata. E a Lua, Ai, é um muito anjinho. linda. Lindas, Muito né? gostosas, Lindas. muito. Esses são o meu maisena quando ele chegou, né? Aí o olhinho dele bem lacrimejando, bem magrelo. De ação. E agora, como ele tá? Ele uma é lindo. pelota. Não, e olha o pelo Olha dele. depois, né? E a Olha Luninha depois. também, ela chegou Olha lá. bem pequenininha, magrinha, e aí ela tá ali. Ela é bem Muda até a pequenininha. feição, né? Depois de um Muda. tempo, não é? Não é E impressionante. quem tem um não é? cachorro adotado É. entende o amor e a gratidão deles. É. Porque eles, eu não sei explicar, porque eu já tive cachorro, né, comprado. Sim, E que hoje sim. em dia eu não, né, não acho legal. Mas enfim, quando você adota um cachorro, a gratidão deles. É o tempo É todo. eterna, é eterna. Eles o tempo sabem, por isso que eu falo que eles têm uma coisa muito além do que a gente tem a capacidade de entender, É. que essa gratidão, e aí né, a gente falava, né, eu sou do tempo que era dono, depois virou tutor, hoje é pai e mãe de pet. Então é assim, aham. acabou, ponto e acabou. Sim, eu também não tenho- isso. pra mim não tem discussão, É isso aí, eu sou é mãe de pet. É família multiespécie, acabou. Exato. Entendeu? Então, assim, eles entendem quando eles são adotados. Você pode adotar um cachorro de 5 anos, ele vai ser grato para você o resto da vida. Vai. O resto da vida. Vai, Então, vai. é ponto pacífico. E, graças a Deus, a adoção de alguns anos para cá, principalmente no Brasil, vem aumentando muito. A gente consegue conscientizar, conseguiu cada vez mais. Essa história do vira-lata, do caramelo, isso impulsiona, entendeu? Então, assim, está crescendo. É lógico que o abandono ele ainda continua sendo muito maior. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente, e acontece. E em bairros periféricos, então, existe uma coisa que, assim, é muito abandono. Porque lá existem cães de rua, existem cães comunitários, então não se castra. E o Estado tinha que tomar um pouco mais de conta disso. Vamos fazer mais castração, Sim. vamos fazer conscientizar, vamos fazer cartilhas para as escolas, conscientizar as pessoas, que às vezes as pessoas também não têm uma noção. Uma noção, é. Então, os seria- gastos que você vai ter, porque você Pois tem é. que ter a responsabilidade. Sim, O que a Mari exato. falou é sério. É sério. Quando você sério. quando você decide ter um cachorro, você tem que estar ciente que você vai ter gastos Compromisso. com o veterinário. Compromisso. Você vai ter que o seu tempo, dedicar o seu Pronto, tempo acabou. para poder cuidar, para levar para passear, para Exato. limpar. Então você tem que ter certeza absoluta que você quer ter essa responsabilidade. E assim, você falou uma coisa também que é muito importante dizer, às vezes na feira de adoção, até ela comentou isso, e eu acho isso super importante, a gente faz uma entrevista quando a pessoa vai adotar. E às vezes sai até briga, porque às vezes na entrevista a pessoa não é aceita. Não atende os Entendeu? requisitos, né? Existe uma taxa de adoção. Essa taxa é uma taxa simbólica, que você reverte para a ONG para inúmeras coisas. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa pagar a taxa taxa. de adoção. Se ela não tem dinheiro, se ela não tem R$100 para pagar uma taxa de adoção, Ela não vai que ter pra ração cuidar que ela do vai dar cachorro. para esse cachorro? Exatamente. Como que ela vai dar uma medicação? E a vacina? E uma vermifugação? Então é melhor você não adotar, É. num outro momento. E se Entendeu? você gosta, né? Sim. Você pode ajudar de outra forma. Porque a Claro. gente sabe também que existem os acumuladores, que são aquelas pessoas que querem Nossa. ajudar tanto que elas não Nossa. percebem que estão fazendo uma coisa que também não, Não é vai ser sadia, legal. né? Olha, eu lido com as protetoras independentes, que aliás, sem elas a gente não ia poder sobreviver, porque as ONGs todas, como Estão ela, sobrecarregadas. estão sobredotadas. E as protetoras independentes, elas fazem um trabalho exímio, mas é o seguinte, elas também acabam se tornando acumuladoras. Então, às vezes, você vê uma pessoa que mora num bairro complicado, num lugar complicado, ela deixa de comer para dar comida para eles, mas ela está lá com 200, 300 cães. Acaba sendo um tipo de maltrato. Ele Também. não tem a asepsia que precisa. Então, a gente tenta também, para as protetoras independentes, falar, take it easy. Tem que ter limite. Põe um limite de cães, passa para outra, chama uma outra situação.
elas saem, às vezes, na rua catando tudo que é cachorro. Não pode ser assim, aleatório. Tem que ter também essa responsabilidade. Mas para isso é que eu volto a dizer, o Estado tinha que entrar mais. Está entrando, viu? Está entrando. A gente está tendo algumas coisas, um apoio da prefeitura, a gente está conseguindo conquistar algumas coisas, entendeu? Está vindo. Mas é um trabalho de formiguinha. Vai dar certo. Mas tem que trabalhar, mas Sim, tem que fazer. trabalhar. Entendeu? Com toda certeza. A gente tem foto? Tem. A gente sempre nesse quadro, o pessoal começa a mandar fotinhos. legal, Então, legal. vamos ver os fotinhos das crianças. Dos bebês. Boa tarde, Ave e Gabi. Trabalho em casa e sempre assisto o programa. Parabéns. Esta é a minha princesa. Amo ela demais. É da Karina. É Olha uma lá, gatinha que gatinha. tá na coberta. Na Olha coberta, que delícia. sem vergonha. Olha lá. Olha que gostosinho. Boa tarde, esses são os meus amores, Francisco e Catarina. Tem 3 aninhos, a Ana Os Carmen. nomes legais, né? São Os nomes incríveis legais, os né? nomes. Esse é o Simba. Gente, esse Simba tá com cara de arteiro. Tá Meu com Golden, cara. Nossa, é nenê, de 1 ano e 7 meses, que Golden é criança eterna, né? Total. Muito carinhoso e companheiro. Parabéns pelo programa. Um beijo pra você, Lu. Ele é lindo. Olha lá, mais um. Esse aí é a minha pet Suzy. Tem 8 anos, não é idosa, mas fica ansiosa quando não brinca com ela. Temos que deixar nos cantinhos da casa brinquedos diversos para ela distrair a ansiedade. É a Lene. É aquilo que a gente isso falou aí. da responsabilidade, de saber que o animalzinho vai dar isso aí, trabalho. É isso aí. Um beijo pra vocês. Boa tarde, 2. queridas. Esses são os meus parceiros, Luke e Linda. Linda. Estão lindos. Poderiam chamar lindos os Não dois. é? Temos mais fotinha. Boa tarde, essa é minha Polly, que foi adotada e não desgruda de mim. É a Júlia Cristina. Ela, até na sala, até ele está cozinhando, você vai no banheiro, o Vai cachorro atrás. tá junto. Opa. Olha, meu amorzinho, o nome dele é Azeitona, por causa desse focinho preto. Já está idoso, não enxerga. O fato, às vezes, falha, o olfato falha, mas é meu xodó. Está o tempo todo ao meu lado. Ele é da Suzy. E olha pra você ver mesmo, né? É a paciência, porque eles vão envelhecer Eles como vão todos envelhecer. nós, né? Como todos nós vamos, né? E precisa de paciência, né? É claro. Para esse processo de envelhecimento. Nossa. A Rose falou, sou a Rosileia de Santa Catarina. Esse é o Ravi, o meu companheiro de todos os dias. Gente, ele é um pelote, é a coisa mais gostosa. Um beijo pra vocês. Boa tarde, Gabi e Abi. Esse é o Thor, descansando em cima da máquina de lavar roupa. Cara de Mas pau. tenho mais 6 espalhados por aí. Semana passada perdi um, chorei muito, estava bem velhinho. Ai, tadinha. A gente trata como da família, com toda certeza, Jô, com toda certeza, né? A gente trata assim com tanto amor e quando perde, né, é um sofrimento. E eu só queria falar uma coisa da questão de você ajudar. Você falou isso, né? A gente viu a questão do Projeto Boni, que parou de resgatar animais por causa das dívidas, né? E se Sim. você não pode adotar, se você não tem espaço na sua casa, eu, por exemplo, queria adotar vários, mas moro no apartamento, só posso 2. Ajude. Ajude o Projeto Boni, ajude outro projeto Seja que você voluntário, saiba. entendeu? Ajude, colabore de alguma maneira. Às vezes, eu falo que às vezes a ajuda, ela não precisa nem ser financeira. Sim. A gente tem lá na nossa feira aos sábados várias pessoas que se voluntariam pra levar. ajudar, a limpar, a escolher um adotante legal, Sim. entendeu? Isso é uma ajuda importante também. É que eu falo, nem tudo é dinheiro, entendeu? Verdade. Então, assim, e olha, eu vou te falar, nós temos muitos voluntários lá, entendeu? Muitos. E principalmente uma questão que eu queria colocar. Os voluntários estão ajudando muito, porque não sei se vocês sabem, mas também existe preconceito em cães. Sim, Os pretinhos não são adotados. estão ficando por último. E agora a gente está lançando uma campanha para o 2º semestre agora, que vai ser justamente isso. Vai ter a mesma força do caramelo. Legal. Porque assim, adote um pretinho, entendeu? Por que não? Por que não? Entendeu? São Eles são lindos, lindos. são lindos. Eu tenho 3 pretinhos adotados. Eu tenho a minha Eu pretinha tenho também. Entendeu? Então, assim, essa conscientização também, porque os pretinhos vão ficando sempre por último. A gente já está fazendo um trabalho mais consistente, já começou a melhorar, mas a gente vai inserir mais também. Porque, assim, não existe isso, né? Não. O preconceito não existe. Não tem que existe. existir O amor em não lugar enxerga nenhum. isso. O amor não Exatamente. enxerga, O amor não enxerga isso. Seja sempre bem-vindo e volte mais vezes à nossa casa. Você gostou? Já tinha vindo aqui antes? Não, primeira vez, adorei. Ai, seja que muito bom. bem-vindo, viu? Foi muito bem acolhido aqui, comentei eu com o fico Cris. feliz. A gente também adorou a presença dele e esse assunto de doguinhos, a gente se derrete. Dá para ficar falando aqui até, Dá, o né? programa inteiro. O programa para. todo. E você de casa aproveita para segui-lo também nas redes sociais, comenta na foto do
Fernando lá no nosso Instagram e também pode olhar @headdogwalker, tá? Que é o Instagram, e também headdogwalker.com, que é o site. Beijo, obrigada. Beijo, obrigado.